A radioterapia constitui um dos principais pilares do tratamento do câncer de mama, junto com a cirurgia e com a quimioterapia. A radioterapia basicamente é o uso da radiação para eliminar células tumorais, seja na doença localizada na mama ou na doença metastática, na qual a gente vai fazer isso nas regiões em que o câncer de mama tivesse espalhado. O principal uso da radioterapia nos casos de pacientes com doença inicial localizada na mama é de forma adjuvante. Então, o que é isso? É após a cirurgia, como um complemento da cirurgia, principalmente hoje em dia que as cirurgias são cada vez mais conservadoras. Então, quando a mulher é submetida a uma cirurgia só de quadrante ou a ressecção segmentar, que a gente fala que é o nódulo tumoral com uma margem de segurança, ainda podem sobrar algumas células tumorais no restante da mama, né, da glândula mamária que ficou. E é aí que a radioterapia entra, para tentar eliminar essas possíveis células que tenham ficado, não só na mama, como em cadeias ganglionares, que a gente chama os gânglios da axila, da fossa supraclavicular, que podem estar comprometidos pela doença. Outra situação nessas pacientes são daquelas que já foram submetidas a uma mastectomia, que é uma cirurgia mais radical, porém que mesmo assim possuem algum outro fator que aumente seu risco, como por exemplo o gânglio acometido, né, axilar, ou em outra região como a fossa supraclavicular ou a cadeia mamária interna, ou algum outro fator da biologia do tumor, como os tumores triplos negativos, por exemplo, que sugerem que você complementar o tratamento seja benéfico. Complementar como? Fazendo a radioterapia mesmo depois de uma cirurgia radical. Ainda falando das pacientes com tumores iniciais, existe uma outra modalidade de radioterapia, que não a radioterapia externa, que é essa que eu acabei de comentar, que seria a radioterapia intraoperatória, que é feita como? Durante o próprio ato cirúrgico, a gente prepara o leito tumoral, que é onde o tumor está localizado, e faz a aplicação da radioterapia nessa região diretamente, de forma mais localizada, mais restrita, poupando os outros órgãos e tecidos normais que estão em volta dessa região do tumor e fazendo uma dose bem alta de radioterapia localizada. Essa modalidade de tratamento ela é principalmente para aquelas pacientes com tumores muito iniciais, pacientes acima de 50 a 60 anos de idade e que não possuem nenhum outro fator de mau prognóstico, ou seja, de doença mais agressiva, porque esse é um tratamento bem focal. Como a radioterapia é um tratamento localizado, os efeitos colaterais da radioterapia eles também serão localizados, diferente da quimioterapia. Então, na radioterapia, a paciente não tem mal-estar, ela não tem queda capilar, não tem enjoo, mas ela vai ter o quê? Efeitos colaterais de pele. O que a gente observa, principalmente na radioterapia externa, depois da segunda, terceira semana de tratamento, a pele pode começar a ficar um pouco mais irritada, mais avermelhada, como se tivesse tomado um sol naquela região sem proteção. Para isso a gente tem alguns cremes e pomadas especiais que o próprio médico radio-oncologista vai indicando durante o tratamento, na avaliação semanal que é feita. E em alguns casos de maior sensibilidade pode acontecer alguma descamação, ardor, que todos eles a gente consegue controlar com cuidados locais. Efeitos colaterais mais graves eram vistos principalmente antigamente, quando as técnicas da radioterapia não eram tão boas, né? Então hoje em dia, com a melhora tecnológica, a gente percebe que as áreas críticas, como os pulmões e o coração, são muito bem protegidos. A gente praticamente não tem encontrado efeitos colaterais nesses lugares.